Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meu abraço nesta manhã. Acolhamos o Santo Evangelho, presente que o Senhor nos envia, alimento que o Senhor nos envia todos os dias, a sua palavra para fortalecer a nossa fé. E o Evangelho que somos chamados a meditar hoje é o Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4a. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua o seu longo discurso antes da cruz, antes do sacrifício, preparando os seus apóstolos para o evento da sua morte e posterior ressurreição. E hoje Jesus renova, meus irmãos e minhas irmãs, a promessa do Espírito Santo e nos apresenta mais duas exigências da vida cristã: o testemunho e o sacrifício. Ele nos fala de testemunho porque nós somos chamados, como cristãos, a dar testemunho da nossa fé, do nosso amor e da nossa adesão a Cristo. Eu dizia e gosto de repetir que o amor que nós temos ao Cristo não pode ficar trancado em nossos corações, mas deve se manifestar, deve se expressar, deve ser manifestado através do nosso testemunho diário. Mas Jesus também nos fala sobre o sacrifício, porque Jesus também, no Evangelho de hoje, nos fala de dificuldades e nos fala de perseguições, aos quais o cristão deve viver em um clima de confiança e de esperança, apoiados e reconfortados na palavra de Deus. Ele nos diz: eu vos digo isso, vos falo destas coisas, de perseguição, de dificuldade, para que a vossa fé não seja abalada. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós com muita facilidade nos deixamos abalar a nossa fé, abalar e perder a nossa esperança. Às vezes, as dificuldades são tantas que nos fazem duvidar da presença, do amor e da assistência amorosa de Deus. Isso não pode acontecer. Nós devemos reforçar em nosso coração essa certeza: Deus não nos abandona. E durante essa semana, essa é uma verdade que nós precisamos repetir para nós mesmos. Repita para você mesmo quantas vezes for necessário: Deus não nos abandona. Mesmo diante das dificuldades ou perseguições, Deus não nos abandona. Testemunho e sacrifício são os convites do Senhor no Evangelho de hoje. Acolhamos as 3 sementes para a nossa meditação durante este dia. A primeira semente, a segunda parte do versículo 26, o versículo que meditaremos. O Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. A segunda semente deste dia, uma palavra para a nossa oração. Iniciaremos esta semana com esta palavra: testemunho. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, que nós saibamos acolher o testemunho do Espírito Santo, mas também que nós saibamos dar o nosso próprio testemunho. É necessário acolher o testemunho do Espírito da verdade. É necessário que nós aprendamos a dar o nosso testemunho de cristãos ao mundo. E a terceira semente, o questionamento, a pergunta para a nossa reflexão: qual o meu testemunho de Jesus para as pessoas? Eu me esforço para viver a minha fé e ser sinal de Deus, mesmo que isso não seja fácil e mesmo que isso exija renúncia, exija coragem. Tem uma perguntinha que eu sempre gosto de repetir: quando foi a última vez que eu falei de Deus para alguma pessoa? No Evangelho de hoje nos fala de testemunho. Quando foi, meu irmão, minha irmã, a última vez que você deu o seu testemunho, a última vez que você falou de Deus para alguém? Acolha essas sementes, medite-as no seu coração e compartilhe este vídeo, compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. Meu abraço a todos vocês, agradeço a escuta, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.